Vamos lá, hoje estou aqui, hoje estou aqui. Vamos lá. Políticas, eleições, países africanos. Vamos lá. Deixa-me só. Onde é que está essa brincadeira? Deixa-me só fixar aqui. Deixa-me só fixar um bocadinho isso. Estou de volta. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estou novamente aqui com vocês, como cidadãs do mundo, não é? Podemos ou não falar sobre as políticas ou as eleições dessas, não é? De determinados países. Podemos. Eu passei somente aqui para dar a minha opinião em relação a essa planificação de golpe de Estado. Golpe de Estado. O porquê que tem havido, não é? Porquê que tem havido muitas falsas de golpe de Estado em determinados países? É mais ou menos isso. Espero que cada um de nós possamos dar a nossa opinião com base a essa situação em que se está a viver na Guiné-Bissau. Eu quero dizer assim, estou solidária com as minhas compatriotas, não é? Minhas compatriotas da Guiné, Cota Vitória. Não é? Tenho muitas ex-colegas minhas que ainda tenho muita ligação com elas, ex-colegas minhas de formação, não é? E que muitas das vezes nós temos trocado ali também alguns pontos de vista esses diferenciados, não é? Mas, ultimamente, o que eu tenho presenciado é que as minhas compatriotas, as minhas ex-colegas, já têm mais ou menos conexão ali um bocadito com a política, porque não é, muitas delas não davam muita importância assim, sobre a política, não é? Mas eu estou a ver que está a surgir alguns interesses ali, não é? Em termos esses da política, não é? Como nós temos visto aqui, muitas das nossas compatriotas têm participado em algumas manifestações, têm participado em algumas atividades essas que têm vindo apoiar certos candidatos esses, não é, diferenciados. Eu gostaria até, não é, dar aqui um ponto de vista esse diferenciado no que diz respeito sobretudo nas lutas essas cívicas, em vez de nós estarmos conectados muitas das vezes, não é, com intenção esse de fazer parte de alguns partidos políticos, porque não nós nos dedicarmos mais nas questões essas somente social, não é? Que muitas das vezes tem tido ou tem estado em falta, não é? Porque o que eu posso dizer é que não é? Para que as coisas venham a melhorar também dentro do país, não é preciso todo mundo fazerem parte de partidos políticos, não é preciso que as pessoas façam isso, né? Eu sei que muitas das vezes tem havido pessoas, essas, leva,
tem havido pessoas essas que têm manifestado ali, tira, tem manifestado, não é, interesse esse de fazerem parte de alguns partidos políticos, mas isso não vai melhorar a nossa situação, essa não é econômica, social, não é política do país, né? E quando se toca, não é? Quando se toca nessas questões, né? Quando se toca nessas questões, eu quero cá fazer aqui uma coisa. Quando se toca nessas questões, às vezes as pessoas se sentem um bocadinho, não é? Um bocadinho atacadas nesse contexto. Podem comentar, ok? Aqui as pessoas podem comentar, não é? Podem comentar porque nós estamos a falar, não é, das eleições, não é, da Guiné-Bissau, não é? E não só quando se toca nas questões dessas políticas da Guiné-Bissau, não é? Toca-nos todos, não é? Porque tanto quanto Angola, São Tomé, Guiné, Moçambique, não é? República Democrática do Congo, não é? Muitas das vezes essas figuras se protegem. Por quê? Porque é um pacto, não é? É um pacto que essas figuras têm feito, não é? O porquê que eu estou a dizer que é um pacto? É um pacto porque, não sei se vocês olharam ali na figura do Yunse, não é? Do Yunse, que é ex-presidente da República de Moçambique, não é? Que fez parte, não é? Fez parte como observador esse da CNN, não é? Na Guiné-Bissau. É aquilo que eu teria já feito diante de um vídeo aqui que eu publiquei bem há pouco tempo, não é? Não é, o que o Yunsi trouxe de bom ou traria de bom diante, não é, deste núcleo como observador nas eleições essas, não é, na Guiné-Bissau, não é? Eu posso dar a minha opinião. O que ele trouxe não trouxe nada de bom. O que ele foi lá fazer é só mais, não é? Participar num teatro que muitas das vezes nós temos acompanhado tanto quanto nas eleições essas de Angola, não é, de Moçambique, de São Tomé e da Guiné-Bissau, não é? Nós estamos a olhar mais uma vez aqui um golpe bem delineado, porque isto sim foi um plano esse bem delineado. Enquanto o outro candidato teve distraído, não é? Teve distraído ainda, não é? Em festejar, não é? Na primeira ronda, não é? Na primeira ronda, o Embalou aqui já teria planejado, caso ele se sentir ameaçado ou sentir que ele seria o perdedor, então ele poderia acionar aqui o segundo plano, que é o plano B. Quando nós olhamos a essas figuras, não é? Tanto quanto da Angola, Cabo Verde está mais um bocadito para frente, parece que não está um bocadinho mais para frente. Quando nós olhamos aqui nas figuras dessas, não é? Desses países africanos, não é? É que essas figuras, não é, mostram o quanto eles mandam, não é? Fazem e desfazem sem que ninguém os possa, não é, impedir. E não sei se vocês se lembram, não é? Não sei se vocês se lembram, bem há pouco tempo tivemos aqui, não é, acompanhar a entrevista que o Vítor Hugo Mendes teria feito, não é, diante dessas figuras, não é, políticas da Guiné-Bissau, não é, onde, não é, o Vítor Hugo Mendes teria feito uma pergunta, essa baseada nas perseguições que muitas das vezes não é, Embalou Socorro tem feito, não é, diante de alguns jornalistas e não só,
mas também diante dos seus adversários, né? Não sei se vocês notaram que ele ficou muito chateado quando lhe fizeram essa pergunta, né? Mostra-se o quanto é uma figura, o quanto o Cissokho é uma figura essa arrogante, uma figura essa prepotente, né? Que não aceita a momento nenhum, né? Quem ele seja, não é, fazer uma pergunta como esta. Quando nós olhamos aqui no posicionamento do Cissokho, não é igualmente como não é a nossa figura aí da Angola, que é o João Lourenço, né? Ou, também eu venho novamente lembrar aqui que bem há pouco tempo, não sei se há 4 meses, se eu não me engano, não é, teria me deparado também com uma entrevista, não é, do Embalo Cissokho, onde por sua vez ele teria dito que não fazia questão mais de concorrer, não é, ao terceiro ou ao segundo mandato, né, porque teria recebido alguns conselhos, tanto quanto de pessoas essas conhecidas, tanto quanto, não é, da sua esposa, e não fazia questão de concorrer para as novas eleições. E estamos a ver aqui que não foi bem assim, não é? Que ele não cumpriu com as suas palavras. Bem há pouco tempo, não é? Também conseguimos ver aqui o ritmo do João Lourenço, que também teria dito que não tinha pretensão nenhuma de concorrer para o terceiro mandato, né? Porque já não havia espaço e por aí fora. Não é? É tal e qual aqui como, não é, as figuras essas que representam também aqui as esferas políticas essas de São Tomé, tanto quanto, não é, se bem que São Tomé tem estado ali, não é, a camuflar aí algumas coisas, não é? Os santomenses bem há pouco tempo conseguiram eleger um outro presidente da República, mas também o que se vê ali, não é? As coisas estão sempre paradinhas, né? Em termos esses de comportamentos, atitudes, de perseguição, não é? De perseguição de algumas figuras essas do ativismo também, São Tomé não fica atrás. É igualmente como Angola, Angola, São Tomé, não é? Guiné, Moçambique e por aí fora, não é? Poderíamos nós estender aqui o leque, como Venezuela também, que bem há pouco tempo também tiveram eleições, não é? E que muitas das vezes, não é? O Maduro tem estado também, não é, a perseguir os seus adversários, tal e qual como, não é, o Cissokho tem feito, não é? Quando nós olhamos aqui pelas atitudes e comportamentos, é igualmente, não é? Chegamos a uma conclusão que, afinal de contas, não é, esses países têm dono. Como a Guiné-Bissau ultimamente tem dono, que o dono é o Cissokho. Moçambique tem donos, agora eu tenho, como é que ele se chama ali, não é? Né? Estamos a ver também, ultimamente aqui, no São Tomé também tem agido da mesma forma como Moçambique, não é? Os ativistas têm sido perseguidos, têm sido encarcerados, não é? Têm sido postos nas barras do tribunal, não é? E muitas das vezes são aqueles ativistas que saem, não é, do outro país para então passarem férias no país, e são eles que têm passado por essas situações, né? Quando nós olhamos aqui pelo golpe de Estado, o golpe de Estado que muitos dizem, não é? Quando olho aqui pelo posicionamento de alguns nossos compatriotas dizer que, não é, que agora o país Guiné-Bissau está nas mãos das Forças Armadas, não é, da Guiné-Bissau, não é? Não sei se vocês acompanharam um bocadinho aí o discurso do próprio não sei se é general das Forças Armadas, não é? Quando ele estava a dar o seu discurso, não é?
no que diz respeito sobre, como é que eu vou dizer, sobre, não é, o recolher obrigatório, não é, o recolher obrigatório, ele teve sob pressão, não é? Ele teve sob pressão para poder passar aquela informação, não é? Para que a população pudesse se recolher obrigatoriamente, não é? Fechando também as fronteiras, o espaço aéreo, não é? E o espaço terrestre, não é? Ele teve sob pressão. Se notarem ali que ele estava muito, mas muito, não é? Estava sobre, como é que eu vou dizer? E isso muitas das vezes nós não demos conta. Muitas das vezes as pessoas assistem, mas não percebem o porquê que eles estão a agir assim, não é? Quando nós nos deparamos aqui com essa informação falsa, não é? No que diz respeito sobre o golpe de Estado, eu já sabia exatamente que não era um golpe de Estado dado por uma outra figura. Era um golpe de Estado já preparado, não é? Que vinha, que o próprio Embalo Tsoko teria preparado antes mesmo do seu adversário, não é, tomar o poder. Quando nós olhamos por essas figuras, o que nós temos a dizer com relação às figuras, não é? As figuras, as lideranças dos partidos dos países africanos. O que nós temos a dizer, né? Nós também podemos dar a nossa opinião, sendo não é, angolanas, podemos dar a nossa opinião, o que nós achamos com relação a esse falso golpe de Estado, né? Nós também podemos dar a nossa opinião, não podemos ter medo de falar sobre as eleições da Guiné-Bissau, não podemos ter medo de falar sobre tudo aquilo que acontece em Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Guiné e por aí fora, né? Como também podemos falar sobre as eleições do Brasil, eleições em Portugal. Nós estamos aqui, não é, diante de uma situação também que, não é, eleições essas presidenciais, né, que muitas das vezes as pessoas têm receio, têm medo de falar, né? Mas nós temos que ser também observadoras aqui nas redes sociais, não é? Sendo um imigrante ou um cidadão ou uma cidadã, essa de origem essa africana, né? Nós podemos dar o nosso ponto de vista com relação a isso, né? Quando nós olhamos aqui ao golpe de Estado, não é? O golpe de Estado delineado pelo Embalo Tsoko, ele é o mentor, ao mesmo tempo ele é o líder deste golpe de Estado, ao mesmo tempo ele se mete como vítima, não é? Não sei se vocês já repararam, não é? Já repararam quando houve golpe de Estado em alguns determinados países, o que acontece? O que acontece? As mídias trazem-nos informações, não é? As rádios trazem-nos informações, não é? Os familiares tragam-nos informações, não é? Como, por exemplo, os familiares daqueles que estão, não é, que estão retidos, não é, trazem informações, têm contacto direto, não é, a rádio, não é, as chamadas de telefone para poder então fazer chegada, não é, a mensagem aos familiares que eles estão bem, não é? E neste caso, não é, do golpe de Estado, nós não estamos a ver, não é, nem água vem, nem água vai. Por quê? Porque é um golpe de Estado bem delineado, não é? É uma farsa bem delineada, não é? Mas só que o Tsoko esqueceu-se que deveria ter, não é, expor ali as mídias da Guiné-Bissau, não é, para apresentar bem a sua farsa, né? É ali onde está o erro. Muitas das vezes, não é, muitas das vezes eles pensam que fizeram, não é, delinearam bem esse golpe de Estado, mas no fundo, não é, deixa-nos ali brecha para a gente poder, não é, perceber que este golpe de Estado é uma falsa, não é verdade, né?
Quem é ainda o comandante em chefe das Forças Armadas? Não é da Guiné-Bissau, é o Embalo Sissoko. Não é? É o Embalo Sissoko. Não sei se teriam também presenciado. Não, olha, não é? A Guiné-Bissau é campeão no contexto esse dos golpes de Estado. 9 golpes de Estado. 9 golpes de Estado, não é? Esses 9 golpes de Estado são contabilizados. Tem alguns que não são contabilizados no tempo do Nino Vieira, no tempo do. Tinha um outro ali que eu gostava muito, que metia o chapeuzinho, o capuchinho vermelho. Como é que ele se chama? Né? Ah, em termos esse de golpe de Estado, não é? De golpe de Estado, a Guiné-Bissau, não é? A Guiné-Bissau, os políticos guineenses têm nos deixado a desejar, não é? Têm nos deixado a desejar. Né? E eu gostei daquela parte quando ele respondeu ao Vítor Hugo Mendes com relação, não é, às políticas, não é, às políticas delineadas, não é, pelo partido MPLA, né, que tem por sua vez também, não é perseguido, ameaçado, encarcerado, não é? Eu gostei daquela parte. Ele mostrou-se ali o quanto, não é? O quanto ele consegue cutucar também o João Lourenço, né? Pelos vistos os dois funcionam tal e qual, porque funcionam em termos esses de arrogância, não é? Funcionam em termos esses de não aceitação de conselho. Não é? É um assunto que todos nós devemos, não é, estar atento, não é, trazer formatos esses de debate, não só os nossos irmãos guineenses que devem trazer formatos esses de debate, mas nós também devemos trazer formatos esses para que nós também possamos, não é, dar a nossa opinião enquanto africanos, não é? Enquanto irmãos, não é, destes nossos compatriotas guineenses, né? É triste, não é? É triste um país depender sempre de golpe de Estado, porque um país que tem sempre, não é, que está sempre, não é, como campeão de golpe de Estado, nunca avança. Sabemos nós que também não há comparação nenhuma em termos esses de área, não é, de área entre Angola e a Guiné-Bissau. Sabemos nós que Guiné-Bissau é um país tão pequeno e Angola é um país extenso. Então, existe aqui algumas semelhanças, mas em termos esses de área, não é? É preciso, né, planos esses delineados de forma essa, não é? A controlar em termos esses também de armamento, não é? E por aí fora. Quando nós analisamos aqui não é, o posicionamento do Embalo Sissoko e o posicionamento do João Lourenço, não é, em termos esses de armas bélicas, não é, em termos esses de segurança, não sei se vocês teriam acompanhado, não é, há uns anos atrás, que também Angola teria intervido, não é, intervido pós as eleições, não é, na Guiné-Bissau. Angola também teria enviado militares esses, não é, e que depois teve que retirar de imediato, porque eles já teriam conseguido resolver mais ou menos os seus problemas, não é? E muitas das vezes, não é? E muitas das vezes isso acontece. Ontem também teria acompanhado aqui, diante das notícias essas portuguesas, não é? Ao mesmo tempo estou aqui a assistir aqui, não é? Teria acompanhado aqui, não é, várias vozes esses de comentadores
de políticos, não é, a falarem sobre o posicionamento de Portugal perante a esse novo cenário de golpe de Estado. É uma vergonha, né? É uma vergonha total, não é? É uma vergonha total. Portugal poderia ou não intervir nessas situações? Essas são perguntas, essas que eu vou passando aqui no ar. Portugal poderia ou não intervir nessas situações? Não é um país que fez parte ou que faz parte não é, faz parte do núcleo, não é, daqueles que falam português. Portugal poderia ou não intervir nessa situação, não é, em termos desses de conversação, não estamos a dizer em termos esses de intervir de forma essa, não é, invadir, não é, o território. Estamos a falar em termos esses de conversação, né? Se poderia ou não. E é aquilo que também alguns comentadores aqui, alguns políticos disseram que a Angola deveria intervir, mas com que cara Angola ia intervir? Com que cara Angola tinha que intervir? Com que cara é que o João Lourenço tinha que intervir no assunto esse, não é, da Guiné-Bissau? Não, Angola tinha que intervir porque o presidente João Lourenço é o presidente da União Africana. Se o mesmo presidente da União Africana comete as mesmas gafes, comete os mesmos erros, não é? Qual é o exemplo que o João Lourenço poderia dar, não é, em pleno momento esse tenso, não é, da Guiné-Bissau? Com que cara é que o João Lourenço, não é, poderia intervir, não é? Com que cara é que a República Democrática do Congo poderia intervir, não é, nessa questão da Guiné-Bissau? Com que cara é que, não é, outros líderes poderiam? Sabemos nós que os mesmos também têm esse tipo de comportamento, têm esse tipo de atitude, né? São questões essas que nos faz repensar que, não é, a Angola tem dono, Cabo Verde tem dono, Guiné-Bissau tem dono, São Tomé tem dono, Moçambique tem dono e por aí fora. Venezuela então tem donos. Quer dizer, não é? Não há ninguém que dá exemplo para ninguém. Não há ninguém que dá exemplo para ninguém. E quem sofre é o povo. É o povo. E culpado também, muitas das vezes, é o povo. Porque esse povo que toma, não é, as regras de apoiar esses partidos políticos. Quando nós falamos sobre, não é, sobre desprivatizar as instituições, nós temos que lembrar também que nós também temos que desprivatizar a nossa, não é, o nosso pensamento, não é? Nós temos que dizer que basta, não é? Muitas das vezes o povo se envolve nos problemas esses dos partidos políticos. Em vez de nós fazermos o nosso trabalho como sociedade civil, acabamos por misturar as coisas, né? O porquê que eu estou a dizer isso? Estou a dizer isso por causa de muitas situações que têm estado aqui nas esferas, essas, não é? Nas esferas, como é que eu vou dizer, das comunidades, não é, de determinados países, não é? Enquanto os líderes, não é, estão a viver bem, estão a comer bem, o povo, não é, se mata entre eles e isso acontece, né? É aquilo que nós temos acompanhado aqui, várias situações em que as próprias os próprios segurança do Embalote Socorro, não é, têm dado o seu show aqui à praça pública, não é, perseguindo, maltratando,
e por aí fora. Isso acontece muitas das vezes aqui na praça pública em Portugal, porque muitos desses ativistas são perseguidos de tal forma. Muitos desses. Tivemos aqui bem há pouco tempo, não é? Alguns ativistas que foram atingidos por balas, essas, não é? Disparada pelos guardas esses do senhor Embalote Socorro, não é? A praça pública, como muitas das vezes também nós acompanhamos em outros países como Inglaterra, a França, muitas das vezes os seguranças do próprio Embalote Socorro têm agido de tal forma como se fosse não existe lei. Né? E muitos desses ciclos viciosos, não é? Esse vício, não é? Eles transportam para outros países porque não são, não é? Não, porque muitas das vezes eles não são apanhados, né? E muitas das vezes essas figuras têm sido figuras essas protegidas mesmo quando se toca em sair fora do país, né? Quando nós olhamos aqui para esse golpe de Estado que não é golpe de Estado, meus compatriotas do ativismo, este golpe de Estado é uma falsa. Esse golpe de Estado, o país não está na mão, não é das Forças Armadas da Guiné-Bissau, o país está na mão do Embalote Socorro, né? O país está na mão do Embaló, não está na mão das Forças Armadas, né? Porque ele nesse exato momento ainda é o chefe, não é? Ainda é a figura, ainda é, não é? Ela ainda não tirou as suas botilhas, não é, do palácio. Ela ainda é, porque até o poder, não é? O poder só é passado, não é? O próximo ano, né? Sabemos nós que nós estamos em mês novembro. Novembro, hoje é dia 27. 27, nós vamos a entrar em dezembro, então a posse, não é? Seria só passado a posse em janeiro, não é? Como tal qual, não é? Acontece aqui em Portugal, às vezes quando acontece assim em meios ou fins do ano, não é? O outro candidato ou outro eleito só poderá tomar posse em janeiro ou em fevereiro, não é? Ele ainda não deixou de ser o comandante em chefe, por isso ele determinou, por isso ele planejou, enquanto o outro estava distraído a fazer festa, não é? Enquanto ele estava, o outro, não é? O outro adversário teve a fazer festa, que teve à frente, não, o Socorro deu o golpe. Ele próprio que deu o golpe dentro daquilo que não deveria dar o golpe. Não, isso não é para rir, mas é mesmo isso, é mesmo isso. Quanto à questão das Forças Armadas dar a dianteira, não é, proibir, não é, declarar um estado de, como é que eu vou dizer, um recolher obrigatório, não é, fechando as fronteiras, não é, que as pessoas têm que estar fechados, não é, as pessoas não podem estar na rua até aproximadamente a partir das 18 horas, não é? Né? O senhor Embaló está sentadinho, não é, a apreciar o movimento, como é que o povo está reagindo, não é? Sabemos nós que o povo guinense também, em uma parte, também funciona tal qual como os angolanos, né? Funciona tal qual como os angolanos, funciona tal qual como os angolanos, né? Funciona tal qual como os angolanos. Os nossos países têm donos, não é? Eu estou a ver já aqui que, não é, a colagem da minha live, o que está acontecendo, mas eu estou falando uma coisa que é bem real, não foi um golpe de Estado. Não foi um golpe de Estado porque o próprio mentor do plano, não é, se mantém, não é? O que nós estamos a ver aqui é que a África não desenvolve por causa desses imbecis.
a África não desenvolve por causa dessas figuras que não deveriam ser consideradas figuras essas, não é? Figuras essas, como é que eu vou dizer? São figuras, são personas não grata, né? Quando alguém está no poder, não é? Quando alguém está no poder, é para marcar a diferença diante do seu mandato, independentemente de quem ele seja. Independentemente de quem ele seja, aproveitando aqui a deixa que eu queria também falar sobre, não é, o que está acontecendo exatamente com relação ao Congresso da UNITA. É uma vergonha total, uma vergonha total. Em pleno Congresso, não é? Em pleno Congresso, não é? Tanto quanto de um lado, do lado do candidato 1, do candidato 2, tem os seus apoiantes, não é? E muitas das vezes, não sei se vocês têm acompanhado aqui as eleições que ultimamente não é, nós estamos aqui a acompanhar, principalmente aqui em Portugal. Muitas das vezes os nossos apoiantes não aparecem a nos apoiar, não é, em praça pública, guardam para si. Quando chegar o momento da votação, as pessoas são obrigadas a escolherem a quem eles querem que seja o presidente do partido ou a quem eles podem apoiar. E não é, esta ideia de enganarem o povo, de que as pessoas, não é, quer dizer, que é obrigado a fazer uma lista dos apoiantes, quem está a apoiar o Massango, ou está a apoiar o Rafael, ou está a apoiar o Adalberto, não é? É uma ideia essa, não é, desnecessária, porque quem está a apoiar ou quem vai votar naquele candidato, as pessoas não devem expor, não é, a sua vontade ali, não é, dizendo que eu vou apoiar ou vou meter a lista, o meu nome na lista para eu poder apoiar o fulano, não é? Isso não existe, isso é uma fraude, é uma fraude. É tal qual, não é? É tal qual, não é? O que está acontecendo, não é? Nas candidaturas dessas duas figuras, né? Estão a concorrer para eleger, não é? Eleger a figura partidária. Vão eleger alguém que vai ser o líder do partido, não é? E é a mesma coisa que acontece nesses países, tanto quanto os partidos que governam, os partidos que não governam, não é? Se metem nessa condição, não é? Se metem nesse caminho apertado. Quando se toca em fazer eleições ou eleger alguém, deve, não é, esse partido usar o lado esse de transparência, né? Quando nós falamos sobre a democracia, quando nós falamos sobre o que se está a falar muitas das vezes é que esses partidos são partidos esses democráticos, eles são democráticos, eles aparecem muito com essa ideia de são democratas, afinal de contas não são democratas, né? Não são democratas. Quando as pessoas usam essa tática para impedir, né, para silenciar, para expulsar a hora que bem querem, a hora que bem entender, é claro que não são democratas. É claro que não é um partido democrático, não é? Quando nós olhamos aqui, por isso é que eu também outro dia teria dito aí no que de respeito sobre as expulsões que estão a ser feitas. Hoje eu entrei mesmo aqui para isso. As expulsões que estão a ser feitas, ou as expulsões que têm sido feitas pelo partido que está no poder angolano, não é, de Angola, não é? E não é, as expulsões que estão a ser feitas ultimamente, não é, no partido que não governa, não é? Esses dois partidos têm a mesma semelhança, têm os mesmos ciclos viciosos, para que eles possam, não é, ser novamente eleitos, não é?
eles usam a tática de expulsão, de silenciar, não é? Qual é a diferença que existe entre o MPLA e a UNITA? Qual é a diferença? Não existe diferença nenhuma. O outro expulsa, o outro, não é? Dentro do MPLA expulsam-te quando tu mostras, não é? Mostra a vontade de se candidatar, não é? Ou concorrer, não é? Tal e qual também aqui na UNITA, quando, não é? Tu mostras vontade de concorrer ou para eleger uma nova figura, não é? Eles têm usado também a mesma tática, não é? Por isso é que eu digo, não é? Os dois são farinhas do mesmo saco. Não é? Quando nós olhamos nas eleições, não é? Em São Tomé, igualmente, quando nós olhamos nas eleições em Moçambique, igualmente, quando nós olhamos na Guiné-Bissau, igualmente os ciclos viciosos, não é? E por aí fora, não é? Em termos esse de como é que eu vou dizer, de concorrência, não é? Os dois estão empatados, não há um, não há o outro, não é? Tem os mesmos vícios. Lamento, não é dizer isso, lamento, não é dizer isso. Eu sei que muitas das vezes muita gente não gosta quando entro aqui com os meus pontos de vista, mas é mesmo isso que acontece. O impedimento que está a ser feito, não é, diante dos apoiantes do Rafael Massango, é uma vergonha. É uma vergonha, ainda mais um partido que se diz democrático, um partido que se diz um partido, não é, de todos os angolanos, um partido que diz que é um partido que dá exemplo em termos de democracia, não é? E acaba por cometer erros esses, né, que muitas das vezes nós temos acompanhado. Como nós temos acompanhado porque nós estamos aqui deste lado, e muitas das vezes não é, as pessoas que acompanham, que apoiam esses partidos, não dão conta o quanto eles estão a ser induzidos a erro, não é? Quando nós falamos sobre as candidaturas, dentro de um partido tem que haver mais pessoas, não é? Tem que haver mais pessoas a terem espaço para se candidatar, independentemente de quem ele seja, militante de proa, militante de base, desde que tu te sentes capacitado, não é, para concorrer, não é, para concorrer com determinados adversários, não é? Muitas das vezes, esses políticos de proa acham que o militante base não tem capacidade para concorrer com eles, não é? O que fala aqui é a capacidade, o que fala aqui, não é? O que fala aqui, não é? É a capacidade de cada um mostrar o quanto ele vale, o quanto ele consegue, não é, disputar com quem ele seja, não é? Por isso é que nós estamos a ver ali também, não sei se houve aí uma onda não é, uma onda de campanhas que estava a ser feito também quando o filho do Nandô apareceu, não é, como candidato, vai se candidatar como é que eu vou dizer, como líder esse, não é, figura essa, não é, como é que eles tratam lá as figuras deles, não é? Como presidente do partido, não é? Muitas das vezes, não é? Assistimos aqui apoios esses que vinham de vários lados. Havia apoios de vários lados, sendo ele filho de quem ele é, não é? Do ex-presidente da Assembleia da República, filho de um, não é, dos manda-chuva da polícia, na altura, cagava por cima de todos. Então as pessoas, não é, achavam que, não é, sendo ele filho, poderia, não é, concorrer, não é, para então presidente do partido, né?
Onde é que nós estamos novamente? Estamos aqui, o filho do Nando desapareceu das esferas, essas... Não é? E tivemos aqui também alguns outros, né, como o Higino Carneiro, que ainda não... Temos aí também os outros ali, e temos ali também o Valdir, apareceu o Valdir, né? O Valdir também toma na caneta, né? O Valdir também apanhou umas trombazinhas, não é? Depois de fazerem aquele espetáculo aqui em Fátima, né? Eles só dão conta que precisam de Deus quando estão a passar por situações essas partidárias, né? Tivemos aqui também a expulsão do Valdir, que também teve a petulância, né? A petulância de apresentar a sua candidatura e ir, não é, contra o seu líder, né? E muitas das vezes os amiguinhos aí do partido da oposição, né, não é, fizeram questão de, não é, de criticar, não é, o partido esse que está no poder por causa das expulsões, não é, dos impedimentos de outras figuras que resolveram então, não é, apresentarem a sua candidatura. E nós estamos a ver exatamente a mesma coisa aqui no partido que não governa. As táticas são as mesmas, não é? Impedindo, não é? E eu quero cá tocar mesmo num assunto, também num assunto que eu tenho estado, não é, a esquecer, às vezes quando eu entro aqui para fazer lives, não é? Eu gostaria de perguntar a todos vocês, quando uma figura apresenta a sua candidatura, não é? Essa figura não deveria renunciar o cargo de presidente do partido? Esta figura deveria renunciar sim o cargo do presidente do partido. O Adalberto não renunciou a sua candidatura, não renunciou ao seu cargo de presidente do partido. É o mesmo que está acontecendo aqui com o André Ventura. O André Ventura não renunciou. Não renunciou. Isso é uma fraude. Quando alguém está a se candidatar para, não é? Quando já apresenta a sua candidatura, não é? Quando já apresenta a sua candidatura como, não é, candidato em alguma coisa, ele deve automaticamente renunciar, não é, o seu cargo como presidente desse partido, porque ele ali já não é, então ele está, não é, está a querer, não é, ser o futuro presidente, sei lá, do futuro presidente da República, não é? É tal e qual o que está a acontecer dentro do partido também UNITA, que muitas dessas figuras, mesmo os tais, não é, não é, delegados, alguns delegados não renunciaram, continuam, não é, continuam ali a usufruir das mesmas, como é que eu vou dizer, dos mesmos cargos. Quer dizer, insistem com que os outros, não é, renunciem, mas eles não renunciam, eles não dão exemplo, né? Eu não sei quase nada sobre política, eu sou apenas alguém que, né, mas eu sei mais ou menos o que eu estou a dizer, né? E essas coisas acontecem, mesmo quando alguém está a candidatar para a presidência da República, deve renunciar o seu cargo, não é, para que então outra pessoa possa, não é, representar, não é, na figura principal, não é, o partido. E muitas das vezes nós angolanos não estamos atentos, muitas das vezes nós os africanos não estamos atentos, não é? Nós funcionamos tal e qual como alguém que está com venda nos olhos, porque nós não queremos ver, nós queremos mudança, mas não queremos fazer com que essas figuras comecem, não é, a
mudar antes mesmo de chegarem ao, como é que eu vou dizer, o seu tão sonhado, não é, lugar do topo, né? Nós estamos a falar de políticas, não é, dos países africanos. Poderiam não estar aqui. Já dei o exemplo aqui do André Ventura. O André Ventura não renunciou. É uma fraude. É uma fraude. Não é? Tanto quanto Adalberto não renunciou. Renunciou. Ele tem estado a fazer representatividades em várias saídas, não é? Em várias saídas, ele não está a representar como não é, como um candidato, não é, à liderança do partido. Ele está a se apresentar como presidente do partido. Ele está a se apresentar como presidente do partido. Então, a maior atenção, não é? Por isso é que eu tenho dito que precisamos nós de nos reencontrar. Quando nós falamos sobre políticas sociais, econômicas, não é? Devemos nós nos reencontrar, não é? Quando nós falamos aqui do, como é que eu vou dizer, das estratégias, não é? Estratégias, não é? Ideológicas, devemos nós nos diferenciar, não é? Nos diferenciar, não é? O país não vai mudar, não é? Não vai mudar, não é? Com todo mundo a fazer parte dos partidos. O país não vai mudar com isso. O país não vai mudar por isso. É preciso que cada um de nós saiba qual é o nosso lugar. Se somos quê? Somos quê? Sociedade civil? Somos quê? Somos apartidários? Somos quê? Somos militantes? Somos quê? Nós temos que aprender a nos diferenciar, não é? Não misturar as coisas, porque muita gente aqui mistura certas situações que acaba por complicar. Né? Por isso é que a maior parte dos políticos acham que o povo não se interessa, não é, nas políticas, não se interessam, não se aplicam, não é? Por isso é que nós estamos aqui, mais um senhor da Guiné, não é, a querer permanecer no poder, né? Mais um senhor na Guiné a se aproveitar das máquinas essas militares, mais um homem na Guiné, não é, a pôr novamente o povo de joelho, não é? Mais um homem na Guiné que tenta meter no cafrique os próprios cidadãos na Guiné. Quer dizer o quê? Quer dizer que nós vivemos sob tutela de humilhação dos políticos. E é isso que acontece. Parece que não, mas é isso que acontece. Quando nós falamos aqui do Embalote Sokô, o Embalote Sokô está a usar o seu lado, não é, de domínio militar, não é? O Tissokô está a mostrar mais uma vez que eles são os barões dessas repúblicas, que não há ninguém que possa os impedir, não há ninguém que possa dar um basta, não é, a esses senhores. Mais uma vez o embalou, não é? Mais uma vez o embalou, não é? Está a mostrar, não é? Está a mostrar a todos os guineenses que ele ainda é o comandante em chefe
que manda, determina, não é, nas Forças Armadas. Se ele conseguiu mais ou menos dominar muito bem até chegar o dia das eleições ou da contagem, não é? Da contagem, não é? Ele conseguiu, não é? Ele conseguiu manipular muito bem o povo guineense, porque nós sabemos que muitos desses nossos compatriotas guineenses, não é? Apoiam cerradamente, não é, certas figuras partidárias, não é? É tal e qual os nossos compatriotas, não é? Os nossos compatriotas angolanos, não é? Os nossos compatriotas ali também em Santo Tomé, os nossos compatriotas ali em Moçambique, veneram os políticos. O dia que o povo deixar de venerar os políticos, nós vamos ter um país, não é? Vamos ter um país organizado. Vamos ter um país livre. Nós vamos ter as instituições essas livres quando nós aprendermos, não é, a reivindicar aquilo que é nosso, aquilo que nos é de direito. Quando nós aprendermos, quando nós aprendermos a sairmos às ruas com responsabilidade e determinação, não é, os nossos países vão mudar. Enquanto houver não é, esse fanatismo no meio, enquanto houver essa doença, não é, que demonstramos perante os partidos políticos, nós vamos nos manter mesmo assim, não é? Vamos ter várias figuras a zombar não é, de nós, não é? Nós vamos ter mais uns anos a mais, não é, a viver em miséria essa extrema, não é, perseguição, humilhação, não é, e sem esquecermos aqui que, não é, mesmo ainda dentro do nosso país, nós vamos ter sempre estrangeiros esses a nos humilhar, como tal e qual aquela empresa que, não é, estrangeira, de empresários esses estrangeiros que não permitem que os nacionais sejam, não é, contratados, nacionais esses que tenham nomes esses, não é, culturais, sejam contratados dentro de determinadas empresas dentro do nosso país. Quem é que permite isso? É o governo. O governo permite isso. O governo permite isso por quê? Porque os angolanos não são tidos nem achados. Os angolanos não são dados valores, não é? Eles valorizam o quê? Valorizam as empresas, os empresários, esses estrangeiros, mesmo humilhando o cidadão esse nacional, não é? Por isso é que nós temos os países como estão, não é? Amando, não é, daqueles que governam. Mais uma vez, as eleições na Guiné-Bissau, não é, ficaram nulos, não é? Sem importância nenhuma. Dinheiros gastos, dinheiro que deveria ir para desenvolver alguns setores como a pesca, porque a Guiné-Bissau, em termos de peixe, não é? É um país que é rico em peixe, não é? É um país, não é, que parou no tempo, parece que não, em termos de atraso, não é? De atraso esse no contexto social, econômico, industrial, é um país que está, não é? Que está atrasado, tanto quanto como, não é, ao nosso país aqui, Santo Tomé, não é?
São Tomé. Posso dizer também que Angola também é um país atrasado. Não é? Posso dizer que também Moçambique também está num atraso total por causa da ambição de certos governantes, por causa, não é, da ambição de certos políticos, por causa da ambição, não é, de ambição, não é, doentila, não é, de várias figuras, não é, de determinados partidos. Quando nós falamos sobre a mudança também tem que começar a partir de nós, os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos. Nós temos que mudar o nosso pensamento. Nós temos que mudar a forma em que nós temos nos comportado perante a um político. Nós temos que mudar a forma de, não é, a forma de nós, não é, analisarmos as coisas, não é? Quando nós falamos sobre mudança, não podemos só olhar a mudança em termos esses de cesta básica, porque nós precisamos mudar em todos os setores. Os setores principais, não é, que devem mudar é a partir da educação, da justiça, da segurança, da saúde, principalmente da saúde. Nós devemos mudar, não é? Nós devemos mostrar a esses senhores que nós, não é, não somos marionetes em tempos esses de campanha, como muitas vezes eles têm feito, não é? Eles só se lembram do povo em tempos de campanhas, quando eles querem vir buscar votos, e isso acontece muitas das vezes. Não só em Angola, não só em Moçambique, Cabo Verde, Guiné, Portugal, em vários países, Brasil, então, os políticos só se lembram em tempos esses de campanha, né? Porque eles querem vir buscar voto de qualquer forma. Eles entram nos buracos, eles prometem água limpa, eles prometem caminhonete para levar as crianças de um lado para o outro, eles prometem livros gratuitos, eles prometem tudo. Mas depois deles ganharem esses votos, o que acontece? O que acontece? É tal qual os nossos países da África. Eles prometem tudo. Eles prometem tudo, mas não fazem nada. Eles comem tudo. Eles comem tudo, não deixam nada. E é isso que acontece. Eu gosto muito dessa música. Não é? Eles comem tudo. Não é? Então, quanto à questão aqui do posicionamento do Embalote Sokô, já era de esperar. Isso não é surpresa para mim, então, não é surpresa. Para mim, não é surpresa, né? Para mim, não é surpresa nenhuma. Quando eu vi a primeira volta, eu disse, não, este homem deve estar preparando uma. Este homem deve estar preparando uma. Enquanto o outro candidato teve distraído, não é? Não é? Ele aplicou o segundo golpe, né? Este golpe, não é? É aquilo que se está mesmo a dizer. O próprio golpista se deu o golpe a ele próprio. Para quê? Socorro é malandro. Socorro. Socorro. Como é que eu gostava muito daquele outro presidente aí do Capuchinho Vermelho, não é? Eu esqueço muito o nome dele. Eu acompanhei também a era do Nino, não é? Nino Vieira, acompanhei, não é? O golpe de Estado dado, não é? Até chegar ao ponto de tirarem a vida do senhor. Então, essa é uma prática frequente, não é? Que estes ditadores usam para poder se manter no poder. Então, o que eu quero dizer o quê? Quero dizer que, não é? Quero dizer que os políticos guineenses, tanto quanto os políticos guineenses, tanto quanto os próprios militares, não é? Os próprios militares, não é? Deveriam mudar esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento.
né? Porque um país, não é, não anda por quê? Por causa desses golpes todos de Estado, não é? Por causa dos golpes todos de Estado. Quer dizer o quê? Quer dizer, as pessoas governam até um determinado, não é? Até um determinado tempo. E quando chega esse tempo, não é, do término do seu mandato, não é, as pessoas têm que se preparar, as pessoas têm que sair, deixar o lugar para que o outro venha fazer. Se venha fazer melhor que, não é, que aquela, se venha fazer o quê? Se venha cumprir o sonho, não é, de ser presidente. Porque o que eu estou a ver ali, não só as figuras essas partidárias, mas também os militares muitas das vezes usam essa tática para poderem, não é, se estrear pelo menos uma vez na vida como presidente da República. É isso que eu estou a ver. Quer dizer, se esse general, não é, que diz que está a tomar conta da situação, né, quisesse que as coisas mudassem, não é? Ele tinha que usar mesmo esse lado dele militar, né? Vê-se que o senhor está a ser, não é? Vem já aqui essa brincadeira do TikTok. Vê-se que o senhor está a ser coagido para então passar aquela informação, não é? Nós queremos ter a certeza do que está acontecendo aí dentro do palácio do Embaló. O Embaló está essa hora tá numa televisão, não é, com a bengalita dele, não é, a contar história, a tocar viola, como ele gosta de tocar viola. Eu acompanho o Embaló, né? Esta hora está lá, não é, com as pernas cruzadas, não é, como muitas vezes ele tem feito, não é? É como se fosse um barão de Araruna, não é? A rir daqueles que não, daqueles que, quer dizer, o tal candidato, não é, que ganhou as eleições, não é? Está em parte incerta. Como é que é possível um candidato? Então, as Forças Armadas não deveriam cuidar daquele que ganhou as eleições? Não deveria proteger aquele suposto que ganhou as eleições? Como é que as Forças Armadas, não é, protege o golpista, não é? Como é que a família... Quer dizer o quê? Quer dizer que a família toda do suposto, não é, vencedor está em fuga, está em parte incerta. Eu tive a acompanhar aqui, não é, o coisa dele, não é, a entrevista dele na Dawi, uma coisa assim, não é? Ele está em parte essa incerta, porque ele teme... Porque o candidato tal que ganhou, ele teme pela vida dele e pela vida da família, não é? Quando nós falamos sobre segurança, não é? Este senhor, o tal suposto vencedor, é que deveria ser protegido, não é? É que deveria ser protegido. Ai, não, embalou, não é? Houve um suposto golpe de Estado, não é? Com armas essas ligeiras e não sei o quê. Essa história não é, essa história de dizerem que houve um início, um suposto golpe de Estado com armas essas ligeiras, né? Sabemos nós quem usava aquela arma ligeira é o próprio Embaló, porque ele anda armado. Ele simula aquela brincadeira, não é? Ele e os seus guardas simularam aquela brincadeira, não é? Era aquilo que ele já planejou, não é? Porque ele sabia que ia automaticamente, não é, ser resguardado pelos militares das Forças Armadas, né? E que muitas das vezes esses militares das Forças Armadas, não é, são coniventes com certas situações que acontecem na Guiné-Bissau. São coniventes por quê? Porque a maior parte, não é, do que nós temos acompanhado, não é, diante desses, não é, esse campeonato dos golpes de Estado, muitas das vezes, não é, são os militares que também têm vontade de governar, e muitas das vezes eles se perdem por quê?
porque eles não têm, não estão dotados sobre as temáticas políticas, não é? E acabam por não estar nessa condição. Quando nós olhamos aqui ao Chisoko, não é? Chisoko foi uma das figuras essas de destaque em termos esses no círculo esse das Forças Armadas. Então ele consegue dominar, ele consegue manipular, não é? E as pessoas acham que é uma figura para frente, ele consegue dominar isso tudo. Né? E ele conseguiu exatamente cafricar novamente os próprios militares, né? Porque tem militares esses que apoiam, não é, o Embalo de Socorro, porque eles gostaram, eles sentiram a adrenalina não é, da convivência, como é que eu vou dizer, das festanças, como é que se diz então, como é que se diz... não é? Das convivências, dos bufês e festas e não sei o quê. Eles gostaram disso, então eles acabam por, não é, defender aqui o Embalo de Socorro. E isso acontece, não é? É aquilo que nós temos presenciado tanto quanto também em Moçambique. De Moçambique, talvez eu voltaria a falar aqui de Moçambique, né? Porque são situações essas que me chamam a atenção, né? Como é que nós estamos pós as manifestações em Moçambique, né? Como é que nós estamos, né? Como é que nós estamos? E aqui novamente, não é? São Tomé mudou-se de presidente, ganhou outro presidente, não é? Houve também uns disse que não disse tentativas de golpe em São Tomé, porque quer dizer, desapareceu documentos, não é? O chefe da guarda militar foi expulso porque ou da casa, não é? Foi expulso porque não conseguiu, não é? Quer dizer, não consegui guardar o documento esse especial importante, não é? Então foi expulso. Mas como é que é possível? Como é que é possível não é, um guarda militar especial, não é? Que guarda, não é? Que guarda, não é? Os documentos esses não é? Os documentos esses importantes, não é, do país. Como é que o documento desaparece e ninguém sabe? Como é que o documento desaparece e ninguém sabe para onde é que foi o documento, né? Por isso é que se fala muito sobre a segurança do Estado, não é? Por isso é que se fala muito sobre, não é, a segurança. Precisamos também falar sobre a segurança, porque é importante, porque quando um documento da Casa Militar ou quando um documento não é, do palácio lá dos senhorinhos sai fora, é porque existe alguém que trai, existe alguém que, não é, que trabalha, não é, para então meter em perigo, não é, a população, porque um documento quando sai fora ou quando é desviado, não é? É uma questão de, por isso é que em muitos países usa-se muito, não é? Eu como ativista não deveria falar, mas não vou falar, não é? Usa-se muito quando alguém, não é, deixa com que um documento secreto desapareça, está metendo em perigo a nação. Por isso é que muitos países usam outros métodos, não é? Usam outros métodos. Precisamos nós, não é, nós nos desligarmos ainda dos partidos políticos, das figuras partidárias, para que os nossos países venham, não é, desenvolver, para que, não é, os políticos mudem um bocadito deste ciclo vicioso. É preciso que a sociedade civil, não é, tenha visão para que então, não é,
quem sabe no futuro haja algumas mudanças essas, não é, que possam beneficiar o povo, não é? Quando nós olhamos a Guiné-Bissau, Guiné-Bissau, mais um golpe. Mais um golpe. Tem que se mudar essa tática, esse formato dos golpes de Estado, porque senão, olha, é mais um que passou, é mais um que vai permanecer aí sem que a justiça então possa. O próprio Embalote Socorro, não é? Ele é o detentor de tudo. Aí na Guiné-Bissau também é o detentor de tudo, não é? Tudo o que ele dizer é válido, não é? Ninguém vai contrapor, não é? Ninguém vai contrapor. Não sei se costumam acompanhar aqui as lutas, não é? As lutas dos seus seguidores, não sei se posso tratar de seguidores, quase que se matam nas ruas. Nós temos que mudar essa forma de agir perante os políticos. Nós não temos que nos matar por causa dos políticos. Nós não temos que nos matar por causa dos políticos, né? Porque até o político tem os seus benefícios. O político vive bem. O político não passa fome. O político não está a pagar como eu vou dizer, uma renda absurda. O político, não é? O político não vai se tratar em hospitais públicos. O político não está dormido, não é, a pensar no dia da manhã o que é que eu vou fazer, não é? O político não está nem aí para você. Um cidadão deve se preocupar somente com os seus direitos e deveres, não é? Quando nós olhamos aqui no que diz respeito sobre as lutas dos apoiantes do Embalote Socorro e dos outros apoiantes, não é? Faz-nos um bocadito de confusão, não é? E muitas das vezes tem surgido ameaças, perseguição, não é? Acompanhamos aqui bem há pouco tempo mais um dos críticos aqui não é, do Embalou sofreu aqui algumas represálias, né? E esse em espaço esse público. Temos aqui apoiantes esses não é, de outras figuras, né? De outras figuras e críticos esses do Embalou, né? Embalou de Socorro. Embalou de Socorro, que foi atacado, não é, dentro do seu restaurante, né? Apanhou tiros, não é? Levou tiros e muitas das vezes isso acontece em praça pública, não é? E muitas das vezes, não é? São ataques esses que vêm muitas das vezes de alguns apoiantes, de alguns líderes partidários ou de alguns partidos políticos, e isso não tinha que acontecer. Nós os cidadãos, não deveríamos estar assim tão obcecados, não é, em apoiar partidos políticos ou apoiar o líder X de partido X ou assado cozido, porque eles vivem bem. Eles continuam a viver bem, eles dormem bem, as famílias deles dormem bem, os filhos deles se tornam os grandes empresários, não é? Os netos deles não é? Se tornam os herdeiros de toda aquela riqueza, não é? Como por exemplo da Angola, né? Da Angola, né? E muitas das vezes são os filhos deles que se beneficiam, os filhos, os netos, as esposas, as amantes, os papagaios, os periquitos que beneficiam, né? Quando se toca nas questões essas do povo, não é? Eles não estão nem aí, eles dormem bem, em bons travesseiros, em boas camas, viajam a qualquer hora e momento, não é? E muitas das vezes quem sofre, não é?
são aqueles que, não é, estão ali todos os dias apoiando o político burramente, não é? Cegamente, né? Por isso é que eu digo, eu não apoio nenhum político, não apoio, né? Se porventura não é, as coisas estiverem a funcionar de tal forma que possam beneficiar a sociedade, não é? Ali nós podemos dar o mérito à figura, não é? Consoante aquilo que ele fez, o trabalho que ele fez, o que é que ele fez de bom, não é? O que é que ele fez para que, não é, o cidadão pudesse se beneficiar, não é? Políticas boas, nós podemos dar o mérito àquela pessoa que fez políticas essas boas, não é? Que beneficiou algumas famílias, nós podemos dar o mérito, mas não podemos estar cegamente a apoiar esses políticos, não é? Porque este é o dever dos políticos, não é? É defender as causas essas, não é, do cidadão. Quando eles estão no Parlamento ou na Assembleia da República, é para defender os problemas esses, não é, do povo, não para satisfazer os caprichos, né? E é mais ou menos isso, solidária, não é? Solidária pelos meus compatriotas da Guiné-Bissau, não é? Os meus compatriotas. Eu tenho amigas aí, colegas de minha formação, não é? Que esta hora também, não é? Estão ali a apoiar um ou outro, não é? Não é? Mas ninguém pode, não é? Ninguém pode intervir nos gostos de ninguém, mas não é bom que venhamos a mudar o nosso tipo de ações, atitudes, saber exatamente, não é, o porquê que nós estamos ali, o porquê que nós estamos a apoiar esse político, não é? O que é que qual é o benefício que eu vou tirar, não é, em apoiar a esse partido ou esse político, não é? O que é que esse político tem, não é, em mão para mudar a situação social, não é, de cada um dos guineenses, né? Quando eu olho assim nas imagens, não é, nas imagens, não é, aí na Guiné, não é? Eu sei que Angola também não está nos melhores. Angola também tem muitos bairros de latas, muitos bairros sociais e por aí fora, né? E por aí fora temos famílias essas que estão a passar dificuldades, a comer nos contentores de lixo, temos crianças fora do ensino de base, falo de ensino secundário, falo do ensino de base, que é o mais importante, o ensino de base, para que então a pessoa possa chegar no ensino superior, né? Temos muitas crianças essas em situações essas precárias nas ruas, crianças essas que estão como é que eu vou dizer, em situações essas muito perigosas, como a prostituição, exposto ao tráfico de menores, ao tráfico de droga e por aí fora, tráfico de seres humanos, tráfico de órgãos e por aí fora, né? Mas quando eu me deparo com as imagens dos nossos compatriotas ali da Guiné-Bissau, me deixa também com o coração apertado, porque a Guiné-Bissau parou no tempo. A Guiné-Bissau parou no tempo. Por causa da ambição dos políticos, por causa da ambição desses presidentes da repúblicas, não é? A república essa de fantoche, não é? Por isso é que eu teria já referido aqui em termos esses, não é? A Guiné-Bissau tinha tudo também para ser um país, não é?
Não posso dizer do primeiro mundo, mas Guiné-Bissau tem ali, não é, ahm, tem aí riquezas, não é, riquezas essas, as ilhas, tem muitas ilhas, não é? E muitas das vezes esses políticos não aproveitam, deixam-se levar pelo conto do vigário, não é, do Ocidente, não é, ficam dependentes do Ocidente e acabam por esquecer, não é, esquecer o que é que devem fazer para então desenvolver os seus países, né? Ah, é, o que é que essas figuras procuram quando saem dos seus países para ah, viajar para a França, para viajar para os Estados Unidos, para viajarem na Inglaterra, França e por aí fora, Alemanha, e fora, o que é que eles trazem bom depois de fazerem essas viagens? Nada, porque um político quando do seu espaço, não é, do seu espaço ou do seu território, não é, quando vai, não é, ou quando é convidado em algumas conferências ou quer dizer, quando são convidados por alguns líderes esses de outros países, o que é que esses políticos trazem nas suas bagagens? O que é que eles trazem de bom? Quais são as experiências boas que eles podem trazer para então mudar o cenário, não é, dos seus países, não é? Vê-se que é mais um que entrou, mais um que vai sair, mais um que está a tentar, são essas figuras que têm bloqueado, não é, o desenvolvimento, não é, da nação. Como eu posso falar da nação angolana, nação cabo-verdiana, nação santomense, nação, não é, moçambicana e por aí fora, não é, da Venezuela, do Brasil, não é, cidadão do mundo é assim. Então é mais ou menos isso, não é? Mais um teatro, não é? Mais um teatro do Embalote, Socorro, não é? Socorro, nome feio, né? Mais um aprendizado, não é? Mais um exemplo para a gente, não é, pegar e analisar, não é? Vieste? Mais um exemplo, vou já terminar aqui um bocadinho. Mais um exemplo para a gente pegar e analisar e debater, meus compatriotas angolanos e amigos, não é? Temos aqui um assunto para debatermos na profundeza, não é, sobre esse golpe de Estado, que não é um golpe de Estado, não é? É mais um teatro daqui do Embalote Socorro, não é? E a sua manada, não é? Vamos ter atenção, vamos mudar a forma de agir perante, não é, aos políticos, não levar no colo os políticos, como muitas das vezes tenho visto aqui, não é, os apoiantes desses senhores, não é, a levarem o político ao colo como se fosse Deus, não é? Não vamos endeusar, não é? É aquilo que muitas das vezes, muitas dessas pessoas que apoiam esses políticos, esses partidos, não é, têm feito, endeusar, não é, essas figuras como se fossem, não é, figuras essas intocáveis. Nós temos que começar a tocar no ponto, não é, para que esses políticos possam saber exatamente que, afinal de contas, temos, não é, guinenses esses atentos em termos esses de políticas, essas sociais e econômicas do país, né? Vamos mostrar a esses políticos que nós já não somos povos esses distraídos, nós estamos atentos com relação às práticas macabras que muitas das vezes esses políticos têm usado para alimentarem os seus egos, para alimentarem os seus caprichos, né? E muitas das vezes, não é,
por causa, não é, dos apoios que têm vindo, não é, do lado desses apoiantes, é que tem feito com que esses políticos venham cada vez mais a destruir, não é, o próprio país. Por quê? Porque eles se sentem abraçados por, não é, alguns, não é? Eles sentem-se protegidos porque quando eles olham pela atitude, pelo comportamento de alguns seguidores, não é? Não é? Eles dizem mesmo, afinal de contas, nós temos pessoas que lutam por nós, que são capazes, não é, de perderem a vida por nós. Então nós vamos continuar, mesmo sabendo que não estão a fazer bem, mesmo sabendo que não estão a governar bem, não é? E é mais ou menos isso. Vou terminar porque eu tenho aqui os debates, não é, das eleições aqui em Portugal, porque eu preciso acompanhar, não é? Preciso, não é, me inteirar como uma cidadã, não é só ir votar, mas é acompanhar os debates, não é? Acompanhar as propostas. Sabemos nós que essas eleições são eleições presidenciais, não é? Marcelo vai nos deixar de cena, de ser eleito, não é? Então nós vamos, não é, usar o nosso senso, não é, de escolhermos então o futuro presidente da República Portuguesa, não é? Diante dessa situação do embalou, não é? Embalou, vamos ver até onde é que vai bater, até onde é que este truque, não é? Esse truque de golpe de Estado vai bater, não é? E aquilo que se está a ver ali, não é? Aquilo que está a ver ali é mais uma dos truques da Lote Socorro, fazer com que os outros fujam do país, né, para que ele possa então reinar, né? O primogênito, anda aqui. O primogênito, anda aqui. Eu só quero te perguntar uma coisinha. Como é que se chama aquele presidente que usava o capuchinho vermelho da Guiné? Não é o Sissoko. Não. Qual é esse que deu golpe aqui? Sissoko está Não. mais de 40 anos no poder. Não, Sissoko não está mais de 40 anos no poder. Então não sei quem Não. Lembras-te daquele que a gente ria muito? Então, não sei Aquele quem é. de chapéu vermelho. Não me lembro. O nome não vem. Deixa eu ver aqui. E como é que as tuas amigas estão a ver as eleições da Guiné? É que virou tabu essa conversa, ninguém quer falar. Kumbaya O Kumbaya lá. Lembrei. O que eu quero dizer com relação ao Kumbaya lá? Eu também acompanhei a trajetória aqui do Kumbaya lá, também, que foi um presidente na altura da Guiné-Bissau que mantinha um grito na tela para eu poder assistir os discursos dele, como é que ele vinha a discursar e por aí fora, né? Eu acompanhei o Nino Vieira, que é o tio da minha amiga, da minha colega. Eu acompanhei muito mais outros também, outros, acompanhei vários, né? Mas o que me chamava a atenção ali é o Kumbaya lá. Kumbaya lá, né? Também foi um presidente da Guiné-Bissau, né? Que me mantinha ali para eu poder assistir um bocadinho, não é? As esferas políticas, essas da Guiné-Bissau, né? E ultimamente tenho achado interessante, até tenho seguido porque eu estou assim numa fase onde a política está a chamar atenção, então eu me mantenho aqui atenta, não é, para eu poder então estar dentro do assunto, que é sobre a política, não é, não só da Angola, mas também de vários países, não é? E ultimamente também tenho estado aqui nas feiras essas da política portuguesa, né?
E é mesmo isso que um cidadão deve fazer. Não tomar partido, mas tentar mais ou menos, não é, se inteirar, não é, o que esse partido ou o que essa figura poderá trazer para que haja mudança, não é, em termos esses sociais, econômico do país. E é isso que nos mantém aqui nas redes sociais, não é? Usando também o outro lado, não é? O outro lado de observadora, não é? Que tal, não é? Que tal mudarmos a forma de agir perante as políticas ou perante as redes sociais, não é? Que tal? É mais ou menos isso, não é? Lembrei aqui o Kumbaya Kumbaya Kumbaya. Não sei se este candidato que está em parte incerta deve fazer parte, parece, do partido do partido do Kumbaya, né? Pelo modelo dos capuchinhos ou do chapeuzinho, talvez, né? Alguém pode me dizer alguma coisa aí, se faz parte do partido do Kumbaya lá. E é mais ou menos isso, não se esqueçam, nós vamos estar aqui para darmos o nosso ponto de vista com relação às políticas, essas não é, que nos chama a atenção, independentemente do país, do sítio onde tu estiveres, podemos sim, não é, fazer esse pequeno gesto ou exercício perante as políticas essas, não é, da África, e não só da África, mas também de alguns países aqui, não é, mais, não é, da Europa, não é, porque tudo isso nos liga, não é, quanto à questão do posicionamento das Forças Armadas, não é, da Guiné, eu tenho a certeza que as Forças Armadas também estão do lado do Embalote Socorro, porque teríamos mais informações essas, não é? Mais informações, tanto quanto do Tissoko, não é? E a sua manada, não é? Algumas informações nós temos tido através dos não é? Algumas informações temos tido aqui não é, do adversário que está em parte incerta, porque ele vai dando várias entrevistas, e ele vai pulando de sítio a sítio para que então possa se manter, não é, em segurança, não é? E não é, gostaria dizer mais, mas é assim, não é? Ao meu ver, quem deveria receber essa proteção era o adversário, o senhor que está em parte incerta, né? Porque o que nós sabemos muitas das vezes quando acontece esses golpes de Estado, muitas das vezes essas figuras, não é, que concorrem ou o adversário, né, por sua vez, não é, corre o risco de perder a sua vida e os seus familiares. Então aqui já entra o nosso lado dos direitos humanos. Quem deveria, não é, ter essa proteção toda é o adversário que está em parte incerta, né? Nós vamos estar aqui para poder observar, vamos estar aqui porque você guinense que se vê nessas causas dos direitos humanos, não é? Você guinense que queira que haja mudança no então, né, é agora ou nunca, né? Este é o momento exato de nós darmos um ponto, não é, final a esses atores ou a esse agente não é, do mal, porque nós estamos a falar de uma nação essa que precisa desenvolver com pessoas essas que tenham vontade de governar, não é com aquelas pessoas que destroem, que não têm vontade, não é, de governar, não é? Nós podemos dizer mais que o país não é herança das famílias desses governantes, não é? O país é de todos. Não é? Quando nós falamos sobre o país pertence a todos os cidadãos guineenses, não é? Não pertence a uma única família ou a um grupo de pessoas,
não é, maliciosos que pretendem, não é, sufocar, que pretendem destruir o país. E é mais ou menos isso. Não se esqueçam, continuem aí deste lado. Quem sabe amanhã estarei aqui novamente para então falar de outros assuntos, porque é isso que me move, políticas sociais, econômica de cada um desses territórios. É importante que cada um façamos o nosso trabalho como manda a lei, como deveria ser. Um bem-aja e abraços, X coração.